Há uma quinta dimensão, além daquelas conhecidas pelo homem. É uma dimensão tão vasta quanto o espaço, e tão desprovida de tempo quanto o infinito. É uma zona intermediária entre a luz e a sombra, entre a ciência e a superstição, e se encontra entre o abismo dos temores do homem e o cume dos seus conhecimentos. É uma dimensão da fantasia, uma região além da imaginação. I don't know what I did then. I just ran, I guess, all the way down the street like a crazy man. Seems to me I heard a burglar alarm somewhere. I just left Amy standing there, I guess. I don't even know what happened to Amy. Clegg, I don't know Ed Harrington. I never heard of him before. I think he must be an illusion or something. Oh, I know he's not an illusion. Olá, ouvinte, seja bem-vindo à nossa Zona do Crepúsculo. Eu sou a Angélica. Eu sou Marcos. E eu sou Fred Almeida, do podcast Filmes Clássicos. E hoje nós falaremos sobre um episódio de Twilight Zone muito sinistro e misterioso. Qual que é o título, Marcos? When the Sky Was Open. Quando o céu se abriu, né? Em português, talvez. Sim. Então a gente costuma sempre começar o podcast falando primeiramente algumas curiosidades, né, sobre o episódio. Acho que uma das primeiras, tenho certeza que o Marcos vai querer citar também, é que esse episódio ele é levemente inspirado no conto do Richard Matheson, né? Eu não lembro de cabeça, mas é An Act of Disappearing and Disappearing Act. É Disappearing Act. Disappearing Act, isso. Ótimo conto, por sinal, hein? Opa! A semelhança ela é muito vaga, na verdade, porque o conto original trata de um cara que tem ambição de ser escritor. A mulher dele acaba tendo que voltar a trabalhar durante esse período em que ele está tentando se estabelecer como escritor, e ele acaba se desentendendo com a esposa, mas ele tem uma namorada que apoia ele, um amante. Só que tanto a namorada, quanto a esposa, quanto outras pessoas, quanto o mundo ao redor dele vai desaparecendo. Até que em determinado momento ele também deixa de ter substância e desaparece. E, na verdade, só essa ideia central é que o Rod Serling utilizou pro roteiro do episódio, que aqui no nosso caso trata de um acontecimento ocorrido com 3 tripulantes de um foguete, de uma nave que estaria tentando fazer um voo ao redor da Terra, né? Um voo fora da atmosfera. Enfim, só essa mínima semelhança aí, né, que tem entre as duas obras. Ele pegou a ideia central, né? Que é esse desaparecimento das pessoas. Até eu cheguei a ler esse conto, tá? Procurei aí, foi difícil de achar, mas eu consegui ler. É um conto bem interessante. Realmente todas as pessoas ao redor dele começam a desaparecer depois que ele começa a buscar essa moça que ele teve um caso e tal. E é interessante que talvez a ideia do Richard Matheson, quando escreveu esse conto, era um pouco diferente do que o Rod Serling trouxe para o episódio dele, porque no conto, o desejo do personagem principal é que a vida se tornasse mais simples. Ele faz essa reclamação: poxa, as coisas são tão complicadas, tudo gira em torno de dinheiro, por que dinheiro, por que dinheiro? Eu gostaria que as coisas fossem mais simples. E aí no final as coisas começam a ficar mais simples, né? A partir do momento que as pessoas que estão ao redor dele começam a deixar de existir, né? Então é um conto muito interessante. Fica a dica aí para quem quiser ler. Uhum. Interessante o espírito da época. Esse episódio é de 59. E nessa época ainda estava naquela corrida dos Estados Unidos e Rússia. Quem é que vai pousar primeiro na Lua, né? E tal. Um episódio até muito precursor, né, de toda essa situação. Na Rússia tinham lançado o Sputnik, acho que foi em outubro de 57. Um mês depois lançaram aquela cachorra, né, chamada Laika. Isso. Que foi o primeiro ser vivo, né, a rodar em órbita. Os primeiros seres humanos no espaço só subiram, acho que foram 2 anos depois
do episódio, né, do Rod Serling. Então, essa exploração ao espaço e tal, tava nas mentes da América e tal, dos Estados Unidos da América e da Rússia também, né, nos anos 50. Interessante. E a gente até que interpreta esse episódio como sendo um reflexo dos temores do homem da época, né, do desconhecido. Quer dizer, o que poderia acontecer se você subisse ao espaço? Será que você poderia voltar à Terra e desaparecer? Entendeu? Qual é o efeito disso, né? Exatamente, potencializava os medos, né, do desconhecido. Uma coisa é você saber que algo está acontecendo, outra coisa é você se sentir confortável com isso, né? Então tinha esse desconforto, essa preocupação, né, esse potencial medo aí. Então isso aí abre um caminho aí pro imaginário muito grande, né? E o Rod Serling trabalhou isso daí muito bem, baseado nesse conto aí do Richard Matheson, muito legal. E o medo do possível encontro com inteligências ou forças alienígenas. Né? Tudo bem que no caso do episódio era um voo apenas em volta da Terra. Não, talvez nessa missão deles nem se esperava ter possibilidade de qualquer contato com outras inteligências. E nas primeiras missões tripuladas para fora da Terra, como eram apenas na órbita terrestre, as pessoas talvez achassem essa possibilidade até meio distante, porém nem tanto. Né, esse medo já existia, de mesmo assim você não se afastando muito da Terra, você esbarrar com um alien e um alien não muito amigo, talvez, né? Isso eu acho interessante aí, né, por ter sido escrito pelo Richard Matheson, porque se você observar as histórias dele, principalmente aqui no Twilight Zone, né, na verdade esse aqui é o Rod Serling que adapta uma história dele, né, mas não deixa de ter sido a primeira vez que ele leva algum crédito na série. Depois ele vai escrever histórias mesmo para a série. E geralmente o foco dele são em questões sobrenaturais, né? É uma batida assim mais metafísica. É diferente, por exemplo, daquele episódio que vocês fizeram recentemente, aquele The Monsters Are Due on Maple Street, que é uma coisa mais, né, uma reflexão sobre a sociedade da época, né, os valores da época e, como vocês bem dizem lá, né, atualíssimo até hoje, né, essas questões mais humanas, né. O Matheson está preocupado com esse tipo de reflexão. A reflexão que eu faço desse episódio, particularmente, é a questão da existência mesmo, entendeu? Você pode olhar para o episódio e inclusive eu vi gente comentando sobre isso, incomodada com isso. Quer dizer, qual é a solução do episódio? O Marcos falou em Alien aí, né? Uma possibilidade que o pessoal levanta é que aliens teriam visto que o homem estava botando suas asinhas de fora, estava começando a alçar voos mais altos, né? Saindo da Terra, e aí os aliens teriam feito alguma coisa para tirar esses 3 astronautas da memória das pessoas, para que não houvesse avanço, né? Uma das teorias malucas que tem aí para esse episódio. Mas também você pode olhar para esse episódio aqui e tentar entender o que o roteirista quis dizer com o texto que ele escreveu, né? E eu não sei vocês, mas para mim tem algo a ver com a questão da existência, né? Você pode se perguntar... se eu existo na memória das pessoas, eu existo. Mas e se eu não existo em memória de pessoa nenhuma? Será que eu existo? Entendeu? Já escutei também uma teoria muito baseada no que você está falando, né? Teoria não, né? Um fato, né? De as pessoas que nós conhecemos durante a nossa vida, os nossos filhos não conheceram essas pessoas, elas não sabem o que essas pessoas significam. Para elas, as pessoas talvez não existam. Então, o que nos faz existir, exatamente, né? Eu acho que é o cerne da questão. É as pessoas lembrarem da gente. Marcos, tu não quer dar uma sinopse? Uhum. Certo. Um foguete experimental chamado de X-20 está fazendo um voo. No retorno desse voo, que foi um voo para o espaço, ele desaparece dos radares durante 24 horas. Logo em seguida, ele cai no deserto do Mojave. Os 2 integrantes do voo, o tenente-coronel Clegg Forbes e o major William Gart, são resgatados. O tenente Forbes está muito bem, o major Gart quebrou a perna. Enquanto o major está no hospital, o tenente Forbes ele já saiu, só que ele retorna muito abalado, muito nervoso, para conversar com o major Gart, dizendo o seguinte, e perguntando para ele, cara, você... não
tá lembrado que eu saí daqui junto com o Ed Harrington, o Coronel Harrington? Aí o Gart responde que não. Como assim? Quem é esse tal de Harrington? Não, nós três, eu, você e o Ed Harrington estávamos nessa nave, mas todo mundo tá dizendo que só tinha eu e você. Aí o Gart fala, não, que é isso? Você tá delirando, peraí, mostra pra ele a foto no jornal, olha aqui, só nós dois que saímos da nave e retornamos. Acontece que o Coronel Forbes, ele não só tem certeza que eles eram 3 tripulantes, como ele conhece esse tal Ed Harrington há mais de 20 anos. E, inclusive o Major Gart, que também conhece o cara há mais de 5 anos. Estavam no exército, na aeronáutica juntos e tudo mais. E ele começa a contar, né, pro Major Gart tudo o que aconteceu naquele dia. Né, de como ele e o Ed saíram, como eles foram para um bar e as misteriosas circunstâncias nas quais houve o desaparecimento do Coronel Harrington e depois o apagamento dele da memória de todo mundo. É mais ou menos a partir dessa premissa que se desenvolve o episódio, né? Uma premissa bem assustadora, diga-se de passagem, né? O episódio conta ali com Rod Taylor, né, que eu não sei, eu tô com o Fred aqui do podcast Filmes Clássicos. Esse filme, esse episódio da série é anterior, né, a Máquina do Tempo, né, do George Pal, né, ele fez antes ainda, né? Sim, acho que sim. Tornaria mais conhecido, né, pela Máquina do Tempo. A Máquina do Tempo, eu não sei se é de 60, depois vem Os Pássaros, né, que é de 63, isso eu tenho certeza. Se eu não me engano, a Máquina do Tempo é de 60. Eu gosto muito dele, claro, do Jim Hutton, né, que faz o Major Gart. E, claro, o Ed Harrington. Mas o Rod Taylor passa uma atuação muito boa, né, de desespero, né, e tal, de segurança, né. Eu até lembro que eu estava comentando sobre essas questões que o pessoal fala na internet, viu, Fred? E o pessoal não gosta muito desse episódio. Tem umas pessoas que reclamam dele porque querem respostas mais precisas, deixa o negócio meio aberto, né. O Major, que é o Forbes, que é o Roger Taylor, ele vai questionando isso daí, ele tem um flashback, né? Mostra pra gente que ele tá tentando descobrir, ele vai no bar aí com o Major Harrington, né? Que acontece esse negócio do cara desaparecer, o desaparecimento dele, e o pessoal costuma reclamar, falar assim, olha, como é que ele conseguiu ligar pros pais dele, né, e tal, se ele não tinha desaparecido ainda, né? Então o pessoal reclama um pouco desse conceito de desaparecimento e ele não conseguir falar com os pais dele. Pelo que eu entendi, do pessoal reclamando aí. Porque ele liga e os pais, quer dizer, os que são os pais dele dizem que não tem filho, né? Que pede pra parar de ligar, porque deve ser trote, não sei o quê. E ele ainda não tinha desaparecido ainda, né? Sim, então, exatamente. O pessoal quer aquela história que o Hitchcock falava, né? O problema dos verossímeis, né? O pessoal que quer ver verossimilhança em tudo. Uhum. Né? Inclusive numa coisa que é uma óbvia construção, né? Esse episódio ele não tem nenhuma intenção de ser algo realista, realmente, né? Ele é fantasia mesmo, e é engraçado que ele escolhe fazer algo que, assim, em vez de ele desaparecer com você primeiro, depois desaparece com os seus rastros, é muito interessante isso, ele vai desaparecendo com tudo que é relacionado a você, até a sua desaparição física, ela é por último. Então faz todo sentido que ele ainda consiga ligar pro número dos pais, né? Pensando nesse raciocínio. Isso. E essa é a ideia até do conto do Richard Matheson, porque as coisas vão desaparecendo ao redor dele também, né? Chega ao cúmulo no final desse conto dele ter um último esforço lá para ver se ele ainda existe, e ele vai tentar ir num prédio lá onde tem, acho que era não sei se é uma biblioteca, era a escola onde ele estudou, ele foi buscar algum registro, e quando ele chegou lá o prédio não existia mais. E as pessoas que moravam lá num outro prédio que estava lá do lado dizia, pô, esse terreno tá vazio há não sei quanto tempo. É um terreno baldio há muito tempo. Quer dizer, a agenda telefônica dele desaparece, as coisas que estão escritas, né, os contatos dele. Ou seja, essa é a ideia por trás do conto e acho que ele leva aqui. Agora, essa pessoa vai ver um episódio do Além da Imaginação, querendo algum tipo de contato com coisas verossímeis, é melhor nem começar, né? A gente tá adentrando aí a zona do crepúsculo, né? Então não tem que ter uma coerência em tudo, não. O pessoal quer tudo muito mastigadinho também, né? Meio tati-bitati, né? Pois é.
O próprio Rod Serling, quando perguntaram para ele justamente, mas você não deu uma explicação do porquê que aquilo acontece, não acontece e tal, ele se defendia dizendo, eu acho que o que ocorre nessa história é algo tão bizarro que só isso deveria satisfazer o espectador. Né? Ele não teria que ficar buscando soluções para aquilo ali ou racionalizar aquilo ali. Isso. Aceitar que aconteceu. Exatamente. Dentro do mundo da fantasia. Ele propõe um debate ali, a partir daquele debate a gente vai discutir, né, o que pode ser isso, né? Talvez não seja essa questão especificamente que ele queira, né, colocar, né? Mas olha só, tem uma coisa interessante também no episódio que eu não sabia, né? Tem uma atriz muito legal, que é a Maxine Cooper, né? Depois que eu fui ver aqui no MDB, que ela fez aquele filme A Morte num Beijo, que é o filme do Robert Aldrich, né? Sim. A participação dela sendo amiga ali do personagem do Rod Taylor, que faz parte também desses flashbacks. Ele tinha que ter ido buscar lá na rodoviária, vou colocar. Assim, buscar na rodoviária a mulher, junto com o amigo, só que ele ficou todo enrolado ali com essa questão toda e esqueceu, e a mulher totalmente furiosa, né? E tá falando, poxa vida, eu fiquei te esperando, não sei o quê, deu 1h da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, cadê você? Fui em todos os bares e tal. Eu pensava até que ela era uma namorada, mas não, acho que ela era uma amiga só mesmo do personagem, né? Porque ele aparece flertando no bar, né? Com uma loira, né? E tal, uma loira, assim, uma mulher bonitona. E aí tem esse lance também dele falar, olha, eu tenho como te provar, né? Porque eu te mandei um telégrafo, né? Um telégrafo, esqueci, né? Eu mandei um Sedex, né? Nada a ver. Mandei um e-mail. Eu mandei e-mail. Então, eu te mandei um telégrafo, olha só. Aí, no telégrafo não tem nada, né? Então, tudo realmente vai se apagando, né? Toda a história, né? Vai se apagando, né? E fica esse sentimento, como o amigo dele descreveu, né? Que depois ele vai compartilhar disso também, né? Nós não deveríamos ter voltado de lá, né? E é interessante que parece que o processo de desaparecimento é a partir do momento que o ser se dá conta que ele não deveria estar ali, né? Isso acontece com aquele personagem do Ed Harrington. Ele tem aquela visão de, eu acho que a gente não... Alguma coisa me diz que a gente não deveria ter voltado dessa viagem, né? Não era pra gente estar aqui. E logo depois ele desaparece. E a mesma coisa acontece com o personagem do Rod Taylor. Sim. Quando ele faz aquela última visita ao quarto lá e ele se dá conta também que tá sentindo algo diferente, sai correndo, e quando o Garth vai olhar pro corredor já não tem mais o personagem do Force. Muito legal. Ele se olha no espelho também, quando ele vai visitar o Garth, e ele não tem mais reflexo. E aí ele já começa a olhar e falar, bom, acho que eu dancei também, né? Também vou voltar sei lá pra onde, na companhia de sei lá quem. Isso. E aí o Garth, pra desaparecer, é bem mais rápido, né? Uhum. Poxa, não... Aliás, você tava falando dessa cena que ele desaparece, né? Esse personagem do Rod Taylor, e caramba, é muito bem feita, né? Diga-se de passagem, né? Não sei como é que tem gente que fica questionando o episódio, porque eu achei muito legal esse negócio dele levantar da cama e o cara não tá mais no corredor, né? O desaparecimento foi ali no corredor, né? Na hora que ele foi correndo, né? Isso foi muito interessante. Eles usam essa coisa dos adereços, né? Por exemplo, não tem nenhuma cena de que você vai se desvanecendo com efeitos especiais, mas, por exemplo, você some o reflexo do espelho, some a sua foto no jornal, e isso é muito bem utilizado, muito bem sacado. E a gente vai tendo claramente a impressão de que aquele personagem está perdendo a substância. Embora a gente não veja isso por nenhum efeito visual mais sofisticado, né? Né? E é interessante que as pessoas perguntavam pro Rod Serling também por que o personagem do Garth, né, o último a desaparecer, por que ele desaparece tão rápido? A partir do momento em que ele descobre que o outro não existe mais. Só existe na memória dele. Quando ele vê lá o jornal, e agora o jornal só tem a foto dele, Garth, como se ele tivesse feito o voo sozinho. E o Rod Serling falava, por quê? Ele tenta racionalizar a coisa. Não sei se realmente ele pensou nisso quando ele adaptou isso no roteiro, né? A história no roteiro. Mas ele dizia que isso acontece porque agora o Garth, ele não tem, como tinha o Ed Harrington, um outro
personagem, outro conhecido dele, que mantinha ele vivo na memória. Agora os outros 2 desapareceram. Então só sobra ele. E por isso ele vai mais rápido. Então, isso é que eu acho que o episódio traz aí, né? Fora a história e tal, é isso que eu falei. Quer dizer, como é que fica a sua existência se você não existe na memória dos outros, né? Um chinesinho lá vivendo na China, fazendo qualquer coisa, que não sabe que eu existo e eu não sei que ele existe. Quer dizer, existe para mim ele, eu existo para ele, né? É isso que você falou. E é legal que se você analisar outros textos da obra do Richard Matheson, que viraram filmes, por exemplo, o mais famoso deles, que é aquele I Am Legend, que já foi adaptado para o cinema várias vezes, né? Desde do Vincent Price, lá tem um filme com Vincent Price, O Último Homem na Terra, que é da década de 50, se não me engano, ou 60. Aí tem a adaptação... Tem o Charlton Heston, né, também? Tem o Charlton Heston de Omega Man, né, que é da década de 70. Você tem o Máquina Cascos. E tem o Will Smith, né, mais recente. Então, esse texto dele também trata um pouco de existência, né? Já que ele está falando de um homem que supostamente existe sozinho na Terra. Sim. Onde é que ele existe? Se é que ele existe, se ele está solitário, né? Tem alguma espécie de holocausto ali na Terra que... Se ninguém tem conhecimento dele, né? Será que ele existe mesmo, né? Porque ele fica o tempo todo procurando outra pessoa, né? Tentar contato com outras pessoas, para poder validar a existência dele. Isso daí lembra que quando a gente conversou, né, Marcos? A gente fez aquele podcast sobre The Hitchhiker, que a personagem tem um momento que ela liga também, né? Para os pais, né? Para a mãe, né? E fala assim, eu preciso ligar para alguém que possa, sei lá, né? Me confirmar que eu existo, que eu tô aqui. Né? Muito interessante, né? Que é no plot twist. Isso, também. E aí ela vai ter a confirmação de que ela não existe mais, na verdade, né? É interessante. E é meio que um pouco o que acontece aí com o personagem do Harrington, né? Quando ele vai ligar para ter a confirmação de que ele ainda existe, enfim, né? Tem um efeito contrário. Ah, sim. Eu quero perguntar pro Fred, né? Por que você escolheu esse episódio? Só uma curiosidade minha. Por que você escolheu, dentre outros episódios, esse daí? Acho que uma razão inconsciente é o fato de ter sido escrito pelo Richard Matheson, que eu acho que, principalmente nessa primeira temporada, para mim os melhores episódios são baseados em textos dele, né? Vocês já fizeram aquele The Mirror Image, se eu não me engano, é um episódio, o texto é dele também. Né? Tem outros episódios interessantes, um chamado Invaders, que agora não sei se é da primeira temporada, que é texto dele também, muito legal. Nick of Time é bastante legal. E, cara, foi um episódio que quando eu vi essa série, eu consegui ver todas as 5 temporadas, né? Acho que são 5 temporadas. Foi um dos episódios que mais me chamou a atenção. Não sei porquê, foi aquele amor à primeira vista, assim. Sim. Ah, interessante, né? Eu até perguntei porque tem uns episódios assim que constam em muitas listas, né, das pessoas. E é interessante que esse episódio, que eu acho um bom episódio, ele não consta normalmente, consta, né? Não consta, né? Então eu falo, porque é um bom episódio, né? Acho que as pessoas ficaram se pegando muito com esse negócio de, por quê? Mas por que isso? Por que aquilo? Por que ele ligou? Por que não sei o quê? Aí ficou nessa, sabe? Em vez de aproveitar um bom episódio e o que ele quer discutir ali, né? E pegar o zeitgeist da época e tudo, essa corrida, né, do homem à lua, né, que é bem interessante quando a gente para pra pensar, né, isso daí já que os Estados Unidos saíram atrás, né, essa corrida, né. Ah, muito legal, muito legal. Chegando aqui no final do episódio, a gente costuma fazer algumas indicações, né, para que o pessoal possa também assistir alguns filmes, assim, que recordem mais ou menos o material que a gente está tratando aqui, né, falando de The Twilight Zone. Você gostaria de recomendar alguma coisa, Fred? Com certeza. Eu, né, sendo de podcast Filmes Clássicos, vou recomendar os filmes antigos. Oba. Então, eu deixo na verdade, 2 filmes chamados, que tem o mesmo título, tá? Um é o Dead of Night, de 77, não sei se vocês conhecem, chamado Trilogia Macabra, aqui no Brasil. Ah, sim. Que são 3 histórias escritas pelo Richard Matheson.
E tem um episódio chamado Bob, que eu acho que é o mais assustador. Eu acho que vocês iam curtir. E tem o Dead of Night, de 1945, que um filme não tem muito um a ver com o outro, tá? Não é um remake nem nada. É um filme que no Brasil chamou Na Solidão da Noite, que é até dirigido... São vários diretores, mas um dos diretores é o Alberto Cavalcante, que é um diretor brasileiro, que fez carreira lá na Inglaterra. E esse filme trata de histórias, né? É um filme episódico, são várias histórias fantásticas, bem na batida aí do Twilight Zone, entendeu? Bem antes do Rod Serling desenvolver a série, né? Inclusive tem um episódio dentro desse filme que inspirou um outro da série do Além da Imaginação, que é um episódio chamado 22. Boa, legal, sim. Excelente, vamos tratar dele logo mais, né, Marcos? Sim, vamos sim. Boas indicações. Eu não assisti nenhum dos dois ainda, mas eles são, pelo menos o do filme dos anos 40, eu já escutei muito falar e já escutei muitos elogios. Tá na minha lista já faz um tempo para assistir. Vale a pena, legal. Legal. Mais alguma recomendação, Fred? Tu falou que tinha uma lista, né, ou é isso? Não, era isso. O que eu tinha a indicar mais era esses dois outros episódios que eu já falei aí, que também são muito bons, com o roteiro do Richard Matheson, esse Invaders, que é uma moça que mora numa casa lá, isolada e tal, e aí recebe umas visitas estranhas lá, que chegam numa navezinha espacial, então vocês vão descobrir o que é. E tem o Nick of Time, que é um episódio com William Shatner, que ele e a esposa que vão num café e começam a fazer perguntas para uma maquininha que tem ali na mesa, e a máquina dá umas respostas, né? Tipo essa coisa de descobrir sua sorte, né? O que vai acontecer tal hora, não sei o que. A gente vai conseguir sair daqui, não sei o que. Aí a máquina vai respondendo, é bem legal também. Legal, muito bom. Vai ficar linkado também na publicação. E você, Marcos, tem alguma recomendação que você gostaria de fazer? Tem sim, é um filme de 72... 71, 72, é um filme muito famoso, todo mundo já conhece, mas enfim, é o Solaris do Tarkovsky, né? Opa! Porque se nesse episódio se trata do talvez, não se sabe, encontro do ser humano com alguma força, inteligência alienígena, que pode ir apagando o seu rastro, as suas memórias, e depois você, nesse filme do Tarkovsky é o contrário, né? Você tem uma inteligência também alienígena que ele também brinca com as suas memórias, com a sua identidade, mas na verdade trazendo de volta a quem já se foi, por exemplo, ou materializando coisas que você tem na sua cabeça, na sua imaginação e na sua memória. Então talvez tenha um paralelo para mim até curioso entre essas duas histórias, assim. Excelente indicação, hein? Muito bom. Eu vou recomendar, assim, eu acho que eu vou fazer uma recomendação meio chovendo molhado, né? Mas é um filme que eu adoro, que eu acho muito bonito, que é O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, né? Que é um filme de 2004, é um filme dirigido pelo Michael Gondry, e o roteiro é do Charlie Kaufman, né, que ele utiliza desses elementos da ficção científica, né, para contar uma história de um drama, né, amoroso, um universo assim onde as pessoas podem apagar das suas lembranças pessoas das quais elas amaram. Tipo assim, você rompeu com alguém e você apaga essa pessoa da sua memória, você se apaixonar por essa pessoa. Como é que é isso, né? Vai ter algum dano cerebral? Então é muito interessante como é explorado nesse filme aí do Jim Carrey, que o Jim Carrey e a Kate Winslet, né, que eles interpretam o Joe e a Clementine, que ele vai começando na mente dele, vai começando a ter flashes, né, do relacionamento que ele tinha com ela. E isso vai trazer um filme muito bonito, que ele vai nos fazer questionar o quanto é importante as nossas memórias pra gente poder, inclusive, né, seguir com a vida e tal, que não é só apagar da sua memória a pessoa, né. Muito mais do que isso o filme, gente, mas é basicamente isso, né, que o filme vai tratar. Muito bom também. É um belíssimo filme. E é isso, né, gente? A gente chegou aqui, então, ao final do nosso podcast, agradecendo aqui ao Fred, né, pela sua primeira participação. Vocês não sabem, mas é a primeira vez que eu consigo conversar com o Fred, inclusive, né, olha só, a gente tá marcando uma gravação juntos aí, faz um tempo que não rolou, mas vai rolar, né, Fred? É isso aí, com certeza, eu que agradeço o convite, espero vocês lá no podcast Filmes Clássicos também, viu?
E pra quem não sabe, né, olha só, tem toda a dica, podcast, filmes clássicos. Quem for visitar você lá no seu endereço, o que vai encontrar, Fred? Filmes antigos, né, a gente costuma fazer filmografias também, né, a gente escolhe grandes diretores e faz filmografias, e filmes isolados, temáticos também, e o nosso objetivo ali é tentar resgatar um pouco da história do cinema mesmo, né, que a gente acha que, principalmente no Brasil, isso muitas vezes fica no segundo plano. Eu sei que vocês tinham lá o Masmorra Classic, não era isso que vocês faziam? Ainda temos. Então, pois escutei lá vocês conversando sobre o homem que matou o Facínora, né? E foi um dos primeiros episódios que eu escutei lá de vocês. E gostei bastante. E acho que é por aí. A nossa intenção ali é contextualizar essas obras, né, mais antigas, até para a gente poder entender melhor o que é produzido hoje, né? Porque afinal de contas, né, tudo se copia, certo? Todas as histórias já foram contadas, né? Então, dizem, né? Eu sei que para você compreender o cinema, você tem que estudar o cinema, né? O cinema clássico, né? Como é que eram feitas essas produções, como é que era o Star System. É muito importante. Então, se você quiser conhecer mais sobre cinema mesmo, porque o pessoal do podcast Filmes Clássicos, vocês falam muito sobre a história do cinema também, como é que funciona, a questão técnica. Então, na verdade, são aulas de cinema, viu? Isso, a gente entra na produção do filme, né? A gente entra mais na produção do filme para tentar entender como é que aquele filme foi feito, em que contexto aquele filme foi feito, né? Até o Marcos citou aí o Solaris. Pessoal, sigam a dica do Marcos, vejam Solaris e escutem o nosso episódio sobre Solaris. A gente fez um episódio sobre esse filme. Sim, muito obrigada, viu, Fred? Valeu muito a sua participação. Eu que agradeço. E nós chegamos aqui, né, Marcos, ao final aqui do nosso podcast. Nós estamos saindo da nossa zona do crepúsculo e entrando aonde? Vai saber. Entrando na zona do crepúsculo e desaparecendo. Pois é. É isso, gente. Um beijo e até o próximo podcast. Pois é, fiquem bem. Tchau, tchau.